Então a gente já vai trocar o assunto, Mar, que a gente estava falando sobre incorporadoras e agora a gente vai falar sobre holdings, né? A gente falou sobre a holding das incorporadoras, que é essencial também para o modelo de negócio das incorporadoras, obtenção do GERIC, principalmente para aqueles que querem construir sem recursos financeiros. Mas vamos mudar o assunto. Você também é especialista em holdings, né? Um assunto que está em alta agora com relação a holdings patrimonial, holding familiar, holding operacional. A gente tem diversas holdings aí, vamos tentar esclarecer para você que está nos assistindo qual é o melhor caminho. Mas vamos começar pelo início, né? Quando você indica realmente que as pessoas devem criar a sua holding, né? Quando elas devem se preocupar e iniciar a sua estruturação? Falando na questão patrimonial, para organizar o patrimônio, então é claro que quando tem ali vários imóveis, alguns, 2 ou 3, mas que esses imóveis tragam para mim, tá? Isso profissionalmente, particularmente. Tem clientes que procuram a gente que tem um imóvel para quer fazer uma holding. Na minha visão, vale a pena fazer uma holding, estruturar uma holding, quando o patrimônio daquela família traz receita para ela de pelo menos R$ 10.000. Receita através de uma locação, né? Vamos ser claros aqui. Para mim, tá? Vale. A gente vamos A discutir um gente pouquinho quanto discorda é disso, esse. tem outros profissionais, outros advogados que entendem um imóvel, faz holding. É claro que vai depender qual a estrutura que aquela família quer organizar, o que ela quer fazer, questão de sucessão, na questão de herança, deixar para os filhos e tal. Mas para mim, início, é claro que não estamos falando de holding centralizadora de outras empresas, que aí, ok, tem que fazer, mas para uma organização patrimonial e sucessória, na minha cabeça, tá? Então, a partir do momento que tem um patrimônio, dois, quando eu falo patrimônio no todo, traga uma receita pelo menos de R$ 10.000 para aquela família. Aí vale a pena começar já a estruturar holding para isso. Para recebimento daquele aluguel, que aí a gente sabe que tem uma redução da carga tributária, né? Do que ele vai recolher se estiver em nome de pessoa física ou se estiver em nome da pessoa jurídica, que é a holding. Então, já tem um grande benefício, uma grande vantagem, que ainda assim, com a reforma tributária, que vai ter umas alterações de percentuais, vai aumentar um pouquinho, mas ainda assim é vantajoso, né? E para uma organização da sucessão daquilo. Então, os pais, eu costumo falar patriarcas, né? Para algumas coisas eu sou antiga ainda, mas os patriarcas entender qual é o que eles querem. De repente, é uma holding que só vai ficar no nome dos pais. De repente, é uma holding que ele quer que os filhos já entram na empresa e eles saem, que é justamente para minimizar algumas situações, evitar inventar pagamento de TCMD quando houver a morte. Então, é uma forma de estruturação também do patrimônio para esse sentido sucessório. E aí a gente vai falar também de assuntos que são discutidos aí amplamente, né? Principalmente hoje com a reforma tributária, com essa situação da subida do ITCMD. Então, pelo que eu entendi, se você tiver uma renda de mais de R$ 10.000 ou tiver 2, 3 imóveis, faça sua holding imediatamente, né? Porque a Isso, gente vai ter a vale a mudança pena. do ITCMD de 4, tem uma discussão aí até Para 8. 12, 8. Não. Então, acho que a sua indicação é que rendimentos acima de R$ 10.000, ou se você tem mais de um imóvel, já inicia a sua estruturação de forma imediata, até porque vai ter uma alteração agora com relação ao ITCMD que a gente está aguardando, né? Isso, tem aí a possibilidade de se cobrar até 8%. Na verdade, já existia uma legislação nesse sentido, né? Só que agora os estados têm a permissão tem estados que já cobram 8%. Rio de Janeiro é um deles, né? E São Paulo, São Paulo logo cobra quanto hoje? 4%. 4%. E São Paulo logo vai, a gente só não sabe ainda como vai ser essa cobrança. Se vai ser uma tabela progressiva, se vai ser 8% já sobre tudo, não sabemos ainda. Então, sim, seria o momento agora de fazer pela estruturação, pela questão de locação da renda em si e para evitar esse custo de eventual inventário ter que pagar aí, sabe lá, a partir do ano que vem, de 2026, talvez 8% já direto, né? Sim, que acaba ficando muito caro. Mas Sim. eu gosto muito dessa sistemática de planejamento, que a gente chama, eu particularmente costumo chamar de ABC, né? Que são aquelas pessoas que precisam iniciar a sua estruturação de holding imediatamente e aquelas que têm que planejar essa estrutura, né? E principalmente para aqueles imóveis, a gente até discutiu recentemente com relação a alguns outros clientes, que são aquelas empresas que ainda mantêm o seu polo de imóveis ali da sua operação, da sua indústria, do seu comércio, do seu serviço, em nome do CNPJ operacional. E nesses casos, eles devem iniciar a estruturação da sua holding de forma Sim, imediata? imediata, até porque corre esse risco, né? Quando você tem uma empresa operacional,
você pode ter trabalhistas, execuções, cobranças, enfim. E você põe em risco o patrimônio. Aí sim, aqui é o momento, tem que ser, abrir uma hold só para patrimônio, só para jogar aqueles imóveis lá. Claro, tem todo o investimento para isso, mas é uma forma de você proteger o patrimônio, né? É claro que a gente tem que ficar muito atento, quem for fazer esse planejamento jurídico, contábil, a gente tem que entender a situação também daquela pessoa ou da empresa, porque também não adianta, se ela já tiver execuções, tiver processos, tiver já situações que podem pôr em risco o patrimônio, se ela fizer isso nesse momento, vai caracterizar uma fraude. Então, tem que estar muito ciente disso também, que tem momentos, mas também, dependendo do momento, é Tome melhor não... cuidado. Isso, é melhor ficar esperto, ter uma situação que é melhor dar uma segurada para não caracterizar uma fraude também. E aí vai tudo por água abaixo que foi feito o planejamento, né? Exatamente, é porque eu acompanho diversas empresas, indústrias, a gente conversa bastante sobre isso, principalmente com relação a novos clientes, né? E aí a gente acaba validando ali a primeira impressão, quando você vai olhar o balanço ali, você já fala, tem um imóvel aqui. Então, na verdade, já essa estruturação já é essencial aí Sim, para iniciar essa passagem do imóvel que está em uma pessoa jurídica para uma holding sim, familiar. isso aí. E aí a gente já segue o próximo passo, que é a estruturação dessa holding familiar, né? Porque a gente fala nessa situação de fazer essa passagem dos imóveis da pessoa física, né? De preferência, eu particularmente sempre indico para que os clientes montem a sua holding e os próximos imóveis eles já comprem lá na holding já para deixar Sim. estruturado, né? Uhum. Mas aí a gente tem essa passagem, que vem o receio aí de todos com relação, pô, mas o patrimônio é meu, né? Eu, Samuel, sou o proprietário e agora eu vou constituir a minha holding. E aí automaticamente a gente faria a passagem da sucessão para os herdeiros, né? Mas como trazer segurança para eu, que sou o proprietário desses imóveis, para que eles não vão parar aí? Sim. A gente tem que, todo planejamento, e assim, a gente tem uma anamnese, que a gente fala. Eu preciso entender qual é a necessidade daquela família, qual é a vontade do pai, da mãe, né? O que eles querem fazer com o patrimônio. Então, entender é só ter a vantagem tributária? Não, eu quero já estruturar de uma forma que meus filhos não vão ter custo alto lá com o inventário quando eu morrer, enfim. Então, a gente estrutura. Eu quero que os meus filhos já entrem na empresa. Então, os filhos serão sócios. Ele vai doar as cotas para os filhos. Os filhos serão sócios da empresa. Mas ele vai continuar administrando a empresa. O pai continua, ele manda e desmanda. É claro que tem também toda uma formatação contratual, Vamos né? extrair aqui como fazer a formatação Lá vou contratual. eu dar mais ouro. Mas a formatação eu dou as cotas para os meus filhos, eu vou ser administradora da empresa. Tudo sou eu que faço, tudo é só com a mim. Eu tenho direito de voto, inclusive, porque aí eu continuo no comando, né? Eu posso estruturar, inclusive, assim, que eu quero que as cotas para os meus filhos tenham algumas cláusulas que a gente chama restritivas, que elas tenham, que não sejam comunicadas com o cônjuge, que é a cláusula de incomunicabilidade que a gente fala, que ela não seja penhorada, cláusula de impenhorabilidade. Na questão de que se eventualmente meu filho falecer antes de mim, a gente sabe que a ordem natural da vida é o pai falecer antes. Mas se eventualmente meu filho falecer antes de mim, que aquela doação reverta para mim, que aquelas cotas voltem para mim. Então, tem algumas formas de deixar seguro o pai que quer trazer tudo, a família toda ali para aquele patrimônio, né? Mas também de manter ele à frente das situações de tudo. Tanto ele quanto a esposa. A gente tem que também observar o regime de bens, né, dos pais, porque aí, eventualmente, dependendo do regime de bens, eles não podem ser sócios juntos na empresa, mas a gente tem forma de estruturar isso, de, eventualmente, abrir uma outra empresa para um, e entra um como pessoa física e o outro entra como jurídica. Então, tem várias formas que a gente consegue estruturar para atender a necessidade e o planejamento daquela família. Exato. Então, não é só criar um CNPJ Não. e fazer a passagem dos imóveis e falar, vou doar as cotas para os meus filhos e acabou. Né? Não. Inclusive, questão de como você faz o lançamento contábil daqueles imóveis que estão dentro da empresa, né? Isso é uma questão que eu talvez estou até adiantando, que eu acho até que já está no seu script, de perguntar os riscos de se fazer, de não se formatar corretamente a holding. Porque holding não é só abrir a empresa. É fácil. Abro a empresa, JUSESP, CNPJ, ponho o imóvel lá, ponho meus filhos, mas tem toda uma estruturação contábil para isso também, né? Inclusive, nós, como advogados, a gente acompanha a primeira declaração, já está no nosso escopo de trabalho de serviços agora, a primeira declaração do imposto de renda, que é
justamente porque para não ter problemas depois, porque não adianta eu fazer todo um planejamento aqui certinho e contabilmente, depois a estruturação não seguir aquilo que foi planejado. E aí, tributação acaba não mudando nada, não alterando nada, porque não seguiu certinho o que tinha que ser feito. Exato. Então, essa estruturação também é uma questão jurídica, societária e tributária, né? E a Tributária. gente entra num tópico também que muito discutido agora, que é a isenção do ITBI na passagem dos imóveis para o CNPJ, né? Ainda é É, possível obter essa isenção? Como está essa discussão? ainda está em votação. Logo, e assim, estamos todos torcendo para que isso finalize, né? Porque a legislação fala que empresa que tem atividade preponderante imobiliária, ela teria que pagar, né? Só que aí há uma discussão em relação disso, é um tema que já está sendo votado aí, porque teve muitas discussões repetitivas, porque a prefeitura, você consegue administrativamente ter essa imunidade que a gente fala, né, no imposto, mas depois temos aí clientes que Sim. agora veio a autuação da prefeitura cobrando, né? E ainda, só que ainda está incerto. É uma situação que a gente ainda tem que discutir. Então, hoje, o que a gente tem feito? A gente ingressa judicialmente com esse pedido, com essa imunidade condicionada que a gente fala, para alguns casos a gente já deposita em juízo, mas outros não, para ter a liminar e esperar ver o que vai dar essa. E a gente tem quase certeza que vai ser muito favorável para nós, mas ainda se discute muito, há uma insegurança ainda jurídica com relação a isso. Então, você ainda recomenda para entrar com mandado de segurança, Sim. obter uma liminar, mas aí E é uma aguardar a liminar, discussão. né? Isso, é exatamente, uma liminar. Mas a gente tem as boas energias estão para todo lugar aí, que todos estamos querendo a mesma coisa. Exato. E depois de toda essa estruturação, a gente ainda tem o acompanhamento dos conflitos, né, com relação à família. A gente vê muitas discussões familiares aí com relação à herança. E quando a gente fala desse conflito, como a gente pode evitar esse nível de conflito na estruturação da holding? O ideal sempre é assim. Quando é familiar, vai trazer os filhos, a gente tem que sempre que conversar com todos, entender, explicar, porque o patrimônio ali é dos pais, né? Sempre deixar isso claro para os filhos. E tem que prevalecer a vontade dos pais. E toda a vontade dele, a gente tem que colocar no contrato. Então, a gente estrutura o contrato na vontade do pai. Então, nós fizemos juntos também já uma holding que o pai doou as cotas, mas os filhos só poderiam vender aquelas cotas quando completassem 30 anos de idade. Tem Já barrou os situações, filhos até os já, 30. mas é a vontade do pai, o patrimônio é dele hoje, né? Ele ainda está evitando que você tenha um custo lá na frente, então ele pode determinar. A forma de... É assim, geralmente, eu não tive ainda, né? Mas tem, a gente sabe. Não tivemos clientes que tiveram discussões, porque a gente deixa claro sempre. A gente faz reuniões com a família toda para entender. Olha, é claro, por exemplo, eu vou doar para o meu filho Samuel, mas não quero que as cotas comunique com quem ele casar. Mas também tem que se conversar. Falar, olha, quando você casar, casa num regime assim. Tem situações que você pode evitar, né? Mas tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser colocado em contrato, se não em contrato, em acordo de sócios, né? Em atas, enfim. Mas tudo ali sempre muito claro para evitar discussões futuras. Exato. Então, o que a gente está vendo é que realmente estruturem a sua holding corretamente para não ter conflitos, não ter nenhum tipo de problema e, de repente, o patrimônio parar com cônjuges, com terceiros, se não seguirmos a ordem natural da vida, né? E sempre com acompanhamento de um profissional especializado. Exato. Então, para você que está aqui nos assistindo, inclusive a gente vai deixar aqui o contato, se você quer estruturar sua holding, se você quer de alguma forma obter informações, mande mensagem aqui no link que eu estou deixando abaixo. Nós realizaremos, a Marisa chamou aqui de anamnese, né? O planejamento realmente inicial, para você realmente validar se vale a pena você constituir essa holding nesse momento, quais são os caminhos, possibilidades, né? Sim, inclusive entender se a holding é a ferramenta para aquele planejamento daquela família. De repente não é. Temos outras ferramentas para um planejamento patrimonial, que é uma doação, um testamento, um seguro de vida, né? Então, existem outras formas. Não é só através da criação de um CNPJ. A holding é uma ferramenta utilizada para fazer o planejamento patrimonial e familiar. Ferramenta. Temos outras. E aí, cada caso é um caso, a gente tem que entender o que cabe ali naquele momento, junto, obviamente, com a família, com o patriarca, entender o que ele quer, como ele quer, e formatar da melhor forma. E, Marisa, o bate-papo tá incrível, mas realmente a gente está chegando ao fim. Mas eu tenho uma última pergunta, né?
A gente tem uma discussão agora com relação a dados públicos, né? Principalmente no Google. Hoje a gente escreve lá, você consegue rastrear praticamente a vida inteira, né? Então, realmente, o que você acha melhor na estruturação da holding agora? Limitada ou SA? SA, Sociedade Anônima, justamente por isso, por essa questão e pela questão da movimentação aí de ações, né? A gente sabe também, você é melhor para falar, que sabemos das fiscalizações e autuações que vem ocorrendo estadual, né? Então, a holding SA, Sociedade Anônima, seria a melhor forma para isso. Então, a gente segue em linha que SA realmente é o melhor caminho, tanto pela situação das informações públicas na junta comercial, né? Que hoje você entra lá, você consegue pegar os contratos sociais, todas as informações, movimentação de ações e nas fiscalizações que você citou, né? O Estado tem encaminhado notificação, nós recebemos diversas notificações dos nossos clientes, infelizmente. Então, familiares que transferem cotas sociais entre eles receberam notificação realmente para discutir aí, principalmente pela cobrança do ITCMD, né? Exatamente. Acho que o Estado soltou 9 tipos de fiscalização contra o ITCMD com relação a movimentações. Sim, mas movimentações que não foram bem estruturadas, né? E a gente sabe que ocorreram e é devido mesmo esse imposto. Mas pode-se fazer de outra forma, evitar isso, né? Então, como a SA, a gente sabe que vai minimizar toda essa questão também. Exato. Eu costumo falar que é sempre assim, né? O governo se movimenta, a gente se movimenta e assim a gente segue agora, principalmente com essa situação da reforma tributária, né? Exatamente. Foi incrível o nosso episódio, né? Você passou muita informação qualificada, como você falou, né? Entregar ouro. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está iniciando a sua estruturação de holding, né? Como fazer, quais são as precauções e como iniciar. Eu agradeço a oportunidade, muito bom mesmo. Eu deixo, assim, um ponto que eu sempre falo, assim, procurar um profissional especializado para isso, para essa estruturação inicial. Porque, às vezes, faz de qualquer jeito, e não estou nem falando que tem maus profissionais, mas, às vezes, nem tem um profissional para fazer aquilo, com acompanhamento, e isso pode acarretar situações futuras, num imposto que não foi recolhido, então vem uma autuação ou do Estado ou do município com multa, juros, né? Ou numa estruturação familiar mesmo em si, numa tributação num lançamento que é feito errado contábil. Então, procure um profissional especializado, tanto na questão contábil quanto jurídica. E eu posso falar, procure a Pontes e Vasconcelos, que ela vai estruturar toda essa situação da sua holding patrimonial, familiar e, como a gente detalhou no episódio, até mesmo da sua incorporação, né? A Marisa é especialista em holdings e incorporadoras também. Isso aí. Certo? Então, muito obrigado aí por quem ficou aqui, nos assistiu até o fim. Então, nos sigam aí nas redes sociais e até o próximo episódio.